Olá pessoal, tudo bem? Esperando aqui o nosso querido amigo Daniel Assunção para nossa live. O tema da live hoje é aspectos processuais da improbidade administrativa, tá? O Daniel vai falar sobre algumas questões relevantes que tocam no processo de improbidade administrativa e que merecem debate. Essas questões merecem ser debatidas, né? Fala Dani, E tudo aí, bem? Rafa, tranquilo? Tranquilo? Como é que tá essa quarentena Estamos aí? aqui, né? Isolamento, isolamento e isolamento. Essa cabeleira, Pois Dani? é, né? Isolamento, né? Isolamento. A minha esposa tá de olho nela. Pois Minha é. esposa tá querendo alguma coisa aqui, não comigo, mas com a minha cabeleira. Eu tô resistindo bravamente. Tô resistindo bravamente. Aqui em casa também. Já estou pensando em passar máquina também daqui a Eu pouco passei na aqui. barba, ficou péssima, cheio de buraco e tal, mas também tava parecendo um náufrago, né? Wilson, Daqui a pouco eu tava começando com bola de vôlei, murcha aqui, pô. Mas aí o cabelo eu ainda estou resistindo. O cabelo, vamos ver. tá bem, ficou Pô, estiloso. Gostei, Dani. Gostei tô do cabelo. parecendo o Gostei da Guga cabeleira. Chakra, pô. Não, esse cabelo é mais Pois é, penteado, Dani. O dele é o mais. cara é mais, É, até penteado, o pelo cara é mais menos. relaxado, pô. É, ele é relaxadão, é. Deixa eu te falar, Dani. Deixa eu agradecer primeiro primeiro a sua amizade, né? Eu tenho uma honra de conviver com você, tenho a honra de ter você no meu círculo de amigos, tenho a honra de ter você como coautor do livro de improbidade. E a gente troca muita figurinha há muito tempo, não só dentro do direito, mas especialmente fora do direito, em questões pessoais. A gente tem uma relação muito boa e eu te admiro muito, dentro do direito e fora do direito também. Muito autêntico, honesto, ético, correto e muito inteligente, muito técnico. Então, assim, eu queria agradecer a você aqui participando da nossa live hoje. Eu sei que está uma pandemia de lives e você está muito ativo nas lives, não só no seu perfil. Aliás, eu sugiro que todo mundo siga o perfil do Daniel. Para quem não segue, vai lá e siga. E o Daniel tem participado de lives também de amigos, de instituições, e eu tenho a honra de ter o Daniel aqui com a gente hoje, com essa agenda dele tão concorrida. Bom, para quem não conhece o Daniel Assunção, se é que alguém não conhece o Daniel Assunção hoje, mas enfim, o Daniel Assunção é professor de processo civil, é mestre e doutor em Direito pela USP, autor de vários livros, obras clássicas de processo civil, torcedor da Lusa, torcedor ilustre da Portuguesa, a lá, carequinha. Enfim, meu coautor do livro de improbidade, o mais importante, meu amigo. E obrigado, Dani. Eu queria então que, enfim, você falasse aqui algumas coisas iniciais, falasse um pouquinho dessa live que a gente vai fazer hoje, basicamente tocando em aspectos processuais da improbidade administrativa, que é a sua área. Não. Bom, eu queria agradecer, né, Rafa, o convite. Estou bem feliz de estar aqui. Também valorizo muito a nossa amizade. Eu costumo dizer o seguinte: para que eu escreva um livro em coautoria com alguém, essa pessoa ela tem, na minha percepção, que tem que ser tecnicamente muito boa, muito comprometida com o estudo, uma pessoa que se dedica de fato ao aprimoramento do conhecimento, mas também tem que ser meu amigo. Né? Porque também não adianta você faz lá o cara que sabe muito, o cara não tem as suas ideias, não é seu amigo, uma hora você briga com o cara, o livro acaba e, na verdade, ninguém vai para frente. Né? Então, eu tenho um livro em coautoria com o Tartucci, que é meu compadre, eu sou padrinho do filho dele, conheço ele desde da faculdade, a gente foi da mesma classe, né, de Manual de Direito do Consumidor, e o outro, o único livro que eu tenho com autoria é justamente o nosso, de improbidade administrativa, porque eu acredito que reúna, né, na sua pessoa essas duas qualidades. Você é meu amigo, eu acredito que você gosta de mim, eu gosto de você,
e você é um cara que, Te amo, no irmão. âmbito Te do amo. direito administrativo, é um monstro, né? Sabe muito, estuda muito, está sempre se aprimorando. E aí, esses temas, né, binários, que a gente tem o direito material, o direito processual, invariavelmente, quando um autor só se dedica ao tema, a gente acaba percebendo que uma das duas partes fica enfraquecida, porque dificilmente o sujeito tem o domínio pleno do direito material e do direito processual, né? Então, pelo menos, essa é uma percepção que eu tenho desses temas mistos, híbridos, sei lá, chamem como for, né? Então, eu achei que foi uma iniciativa muito boa, né? A gente já está na oitava, né, Rafa, edição? Oitava Oitava edição. edição. É um Graças livro a bem Deus. aceito, né? É um livro citado também em julgados e tal. Acho que deu certo. Deu certo a nossa incursão pela improbidade. O pessoal só zoou a gente por causa do Deu nome, né? sim. Falar, não, manual de É. improbidade, né? A gente teve que tirar, né? Te botou só improbidade, agora para não ter discussão, né? Falou, manual, a gente achou que vocês iam ensinar a gente a fazer improbidade. Falou, você é louco, mano? Exato. Ouvi muita piadinha dessa. Muita. Aí tivemos que Não aguentava mudar o mais. nome. Putz, mas tá bom. O conteúdo continua o mesmo. Ô, Dani, eu estou vendo aqui o Bernardo, nosso irmão aí, nosso amigo Bernardo Gonçalves. Quando eu falei que te amo, que te adoro, ele ficou com ciúmes aqui, ó. Comentou, Bernardo. Bernardo, você também mora no nosso coração. O Bernardo também vai fazer uma live com a gente. Fica com ciúmes, não, vai fazer com ele quando, com o Bernardo? O dele é dia 1º de maio. Acho que é amanhã. É tanta live que eu me perco. Eu acho que é amanhã, dia 1º de maio. Ele vai fazer comigo amanhã também. E ó, só pode ter marcado no mesmo horário. Depois eu vou falar com ele. Olha lá, ele agora com o coraçãozinho do amor. Mas deixa eu falar, que o que o Dani falou, acho que é isso, né? Quando a gente pensou no projeto do livro de improbidade, eu acho que foi exatamente o que o Dani falou. Quer dizer, é muito difícil de um autor falar fora da sua caixa, né? Da sua casinha. Então, eu não queria me aventurar em processo civil, porque não é a matéria que eu estudo com intensidade, quer dizer, é uma matéria que eu estudo, que eu gosto, e estudo muito pelo livro do Daniel, mas não é uma matéria que eu domino, que é uma matéria que eu escolhi para me especializar foi direito administrativo. Então, eu acho que nada mais honesto conosco mesmo e com os leitores do que deixar o especialista para falar de processo civil, aí é o Dani, e aí eu entro na matéria que eu gosto, que é o direito administrativo. Então, acho que ficou legal essa dobradinha. Eu tenho a honra de ter essa dobradinha com o Dani. O Dani falou que tem com o Tartucci, realmente, o livro de consumidor. Tartucci, que é uma das maiores referências do direito civil. E além de ser muito amigo do Dani, eu também tenho um carinho enorme pelo Tartucci. Então, muito honrado mesmo. Dani, a gente está com um público excelente hoje assistindo aqui a live. Né? Os números vão variando, né? Abaixam, aumentam, mas o pessoal está aqui presente. Querendo ouvir a gente falar um pouquinho, então, de improbidade administrativa. Então, você hoje vai ser o nosso protagonista, você aqui que vai levantar as bolas, né, debater um pouquinho contigo. E o foco, então, hoje nessa live são os aspectos processuais. Bom, então, a gente vai falar de vários assuntos, mas eu queria começar com um assunto mais básico, mais de premissa, que é a questão da natureza jurídica da ação de improbidade. Né, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, apesar de algum debate de alguns autores, o Supremo já bateu o martelo, a doutrina majoritária já dizia isso, que a ação de improbidade não tem caráter penal. Né? Apesar de algumas coincidências, como a questão da defesa prévia, que a gente vai abordar depois, etc., mas não é uma ação penal, as sanções são extrapenais. O STF falou isso para afastar o foro por prerrogativa de função da ação de improbidade, enfim. E eu acho que você toca muito bem no nosso livro sobre esse tópico, fala muito bem sobre esse assunto. E aí trata da questão do microsistema coletivo. Enfim, eu queria ouvir de você, né? A natureza jurídica da ação de improbidade, uma visão geral dessa questão, para depois a gente entrar em alguns assuntos mais específicos. Dani? Como você adiantou, né, Rafa? A gente tem aqui, na lei de improbidade, algumas previsões que lembram certamente o processo penal ou a esfera penal de atuação jurisdicional. Né? Muita gente aponta o capítulo 3º, que ele tem inclusive como título das penas, mas aí eu acho importante que a gente lembre que a pena, ela lembra a sanção. Né? Pena é sanção. E o direito sancionatório, ele não é exclusivamente penal. Né? Começa por aí. Está aí você, né,
que manja demais de administrativo para confirmar essa minha informação. Então, quer dizer, a utilização do termo ali das penas e haver, de fato, sanções de natureza político-administrativas aplicáveis por meio de uma condenação em improbidade não seria naturalmente suficiente para nem afirmar que teríamos uma ação híbrida, meio penal, meio civil. Não, parece-me que esse, pelo menos, não é um argumento forte o suficiente. Verdade, nós temos a defesa prévia, a gente vai falar sobre isso a seguir. Ela é típica, né, de um procedimento penal que envolve os crimes funcionais, artigo 513 e 515 do Código de Processo Penal, mas até aí morreu Neves, né? Quer dizer, a gente tem procedimentos especiais, tanto dentro do CPC como fora, com várias especialidades, das mais variadas, e me parece que criar esse paralelo procedimental também não é o suficiente para concluir pela natureza penal ou nem mesmo híbrida da ação de improbidade. Agora, para mim, o que chama mais atenção no final do dia, ainda que também incapaz de colocar em xeque o posicionamento dos tribunais superiores da natureza cível da ação de improbidade, é o artigo 17, parágrafo 12. Por quê? Porque o artigo 17, parágrafo 12 da Lei de Improbidade manda aplicar a ação de improbidade o artigo 221, caput e parágrafo 1º do CPP. E esses dispositivos, eles versam sobre a oitiva de autoridades. E por que isso me chama a atenção? Porque esse tema, ele é exaustivamente tratado pelo CPC. E a regra é absolutamente diferente. Nós, por exemplo, independentemente de quem seja a autoridade, não admitimos depoimento escrito. Isso para nós não existe no processo civil. O presidente da República, se for arrolado como testemunha num processo e tiver que comparecer, né, ele não vai precisar comparecer porque ele tem a prerrogativa de ser ouvido no seu gabinete e tal, mas ele vai ter que depor oralmente. A gente não faz concessões. E o processo penal, sim. Aí eu não entendo bem, sinceramente, por que o legislador ele preferiu aqui aplicar o CPP ao CPC. Mas, de qualquer maneira, também é uma opção do legislador, gostando ou não, achando estranho ou não, que a ação ela é cível, não há dúvida. Também não há dúvida de que ela é uma ação coletiva, né? Porque a ação de improbidade ela visa a tutela do patrimônio público, né? O patrimônio público é o objeto de tutela, e aí a gente trabalha com uma espécie, né, de direito transindividual, que é o direito difuso, que é aquele direito indivisível, que independe de relação entre os sujeitos que compõem a coletividade, cujo titular é justamente essa coletividade. Somos todos nós, né? Quer dizer, todos nós temos interesse na preservação do patrimônio público, daí porque ser uma ação coletiva de direito difuso. O que para nós é importante na esfera do processo coletivo, porque nós temos, principalmente com relação ao direito individual homogêneo, muitas diferenças procedimentais, né? Do direito difuso e coletivo para o individual homogêneo. Então, para nós é sempre interessante identificar a natureza do direito que está sendo tutelado, porque isso pode ter consequências procedimentais. E a última discussão, e essa é aquela típica, né, para apurrinhar o coitado do sujeito, da garota que está prestando concurso público, que não aguenta mais encheção de saco, e aí vem mais essa, né? Que é a discussão que me lembra da época lá imanentista do direito, aonde os nomes tinham alguma relevância e não os fenômenos processuais e jurídicos em si. E aí o que acontece? Entra uma discussão, acredite se quiser, em pleno ano de 2020, se a ação de improbidade administrativa é ou não é uma ação civil pública. Beleza, né? Já que está posto na mesa, eu vou lá tratar no livro, abro um item, vou tratar. Agora, vamos dizer o seguinte: tanto faz, tanto fez, né? Ação de improbidade administrativa é uma ação coletiva que tem um regramento próprio, mas que, por participar do microsistema coletivo, naquilo que não contrariar a lei de improbidade, sofre influência de outros regramentos processuais coletivos, como a lei de improbidade, como a lei da ação popular, como o CDC, eventualmente. Então, a ideia aqui
chamar o nome que você quer dar, você dá como você quiser. É muito comum, se você quer ficar, né, antenado com a jurisprudência, é muito comum o STJ, principalmente, chamar de ação civil pública de improbidade. Muito comum. Né? Ação civil pública por improbidade. O Carvalhinho, por exemplo, quer morrer, né? Porque ele vai, não, mas não é uma ação civil pública. Perceba, não interessa. Não interessa. Se você souber que ela é uma ação coletiva que visa tutelar o patrimônio público, que tem um regramento específico por lei própria e que, por participar do microsistema, ela também absorve, o que não contrariar a disposição específica, normas de outros regramentos coletivos, você não precisa mais saber de nada. Mais nada. Tá ótimo. Aí você quer chamar de ação abacate, improbidade, ação mágica, ação feliz, você chama do jeito que você quiser, porque, pelo menos para o processualista moderno, esse negócio de nome já deixou de ter relevância faz muito tempo. É isso aí. Eu não concordo, Dani. Eu acho que você fala muito bem no livro mesmo dessa questão de ser menos importante ficar discutindo se é uma ação civil pública ou não, e você foca nessa questão de inserir a ação no microsistema coletivo. E essa questão extrapenal, eu acho que hoje está sedimentada, que não é uma ação penal, e além de tudo que você falou, ainda tem aquele argumento, são vários, né, mas tem aquele argumento que o próprio artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que trata da improbidade e remete ao legislador a definição dos atos de improbidade, etc., o próprio 37, parágrafo 4º, quando fala da improbidade, na parte final fala, sem prejuízo da ação penal cabível. Quer dizer, já dá a entender que a ação de improbidade não é uma ação penal e que o fato de você ter o tratamento da improbidade não afasta a possibilidade de você propor ação penal se houver ali algum crime, suposto crime, né? Agora, partindo para alguns tópicos mais específicos relacionados ao processo civil, aqui eu estou só destacando a presença também do Carlos Vinha, nosso querido amigo Carlos Vinha, Carluxo, também do Marcelo Mazzola, o grande processualista também, que te admira muito. Mazzola está me devendo uma live, hein? Vou chamar ele, eu quero ver se ele vai negar, hein? Não pode fugir, Mazzola. Agora é intimação, sob pena de condição coercitiva. Vamos entrar em alguns tópicos específicos. Eu queria, Dani, começar com a questão da legitimidade, né? E falar um pouquinho da legitimidade ativa para a ação de improbidade. A lei de improbidade fala de maneira mais objetiva que quem pode propor a ação de improbidade administrativa é o Ministério Público e também as pessoas interessadas. Bom, o Ministério Público, na prática, acho que o Ministério Público é o grande autor das ações de improbidade. Eu não tenho aqui números exatos, nem pesquisas mais recentes, mas pela minha experiência na Procuradoria e na advocacia privada, sei lá, a esmagadora maioria das ações, o autor é o Ministério Público. Né? E quando ele não é autor, ele tem que atuar, pelo menos, como custos legis ou como fiscal da lei. Mas a minha pergunta aqui, a minha bola, a bola que eu quero levantar, para você falar um pouquinho, para todo mundo que está ouvindo, é como interpretar a expressão pessoas interessadas. Quer dizer, ao lado do Ministério Público, a lei fala que pessoas interessadas podem propor também ação de improbidade. Aí fica aquela dúvida, as pessoas interessadas são aquelas pessoas elencadas no artigo 1º como vítimas da improbidade, são apenas as pessoas de direito público, enfim, tem um debate aí relativamente intenso na doutrina, e eu queria que você falasse um pouquinho então dessa questão, Dani, que é a sua praia, né? Não, tem de fato, né? Eu aqui tenho que só fazer uma consideração inicial importante, me parece, no seguinte sentido. Até andei conversando isso com alguns defensores públicos. Até sexta-feira que vem eu tenho já uma live com um defensor público para tratar da defensoria pública no processo coletivo e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu defendo demais a ideia do microsistema coletivo. Né? Quer dizer, para mim isso é absolutamente claro e indiscutível. As normas do microsistema, a lei de improbidade, o ECA, Estatuto do Idoso, lei anticorrupção, Estatuto do Torcedor, lei de ação popular, CDC, tudo aí, mandado de segurança coletivo, lei de proteção a pessoas com deficiência, todas essas normas, elas criam e formam um microsistema e elas se comunicam entre si. E eu tenho uma visão bastante clara, que eu nem chego a defender no nosso manual, porque eu achei que não vinha ao caso, mas que eu defendo no meu manual de processo coletivo, de que
quando você tem algum tipo de divergência entre as leis do microsistema, você nem deve, de cara, preferir a específica para o caso. Você deve preferir a que seja mais adequada à tutela do interesse transindividual ou individual homogêneo que está se buscando tutelar. De maneira que eu poderia até, numa lei de ação popular, aplicar uma regra da lei de ação popular para aplicar uma regra da legislação civil pública, porque isso é mais benéfico à tutela jurisdicional. Só que essa minha ideia, essa minha teoria, ela não vai a ponto de alargar a legitimidade ativa da ação de improbidade administrativa. Não vai. Não vai. Porque aqui me parece que houve uma opção clara de política legislativa, cuja razão de ser, obviamente, está nas sanções político-administrativas que são aplicáveis tão e exclusivamente nas ações de improbidade. E se a gente parar para pensar um pouquinho, o que de efetivamente uma ação de improbidade tem de diferente de uma ação civil pública e mesmo de uma ação popular, porque a ação popular ela também visa a tutela do interesse público e do patrimônio público. A ação civil pública tem um objeto de tutela bem mais amplo, mas inclusive o patrimônio público. Então eu acabo tendo no microsistema, para o coletivo, 3 ações coletivas diferentes que podem tutelar o mesmo objeto, que é o patrimônio público. Só que na ação de improbidade, você sabe mais do que eu, porque você é que trata dessas penas, dessas sanções, você que entra nessa discussão de maneira mais aprofundada, só tem lá. Então, como é uma ação muito mais violenta, entre aspas, para o réu, do que qualquer outra ação coletiva, a restrição de legitimidade se justifica. E como eu acho que ela é uma lei tão restritiva sobre o aspecto de impor ao réu tamanhas sanções, eu não acho que você possa interpretar ampliativamente o rol de legitimado. Então, eu acho que vamos ficar com o MP. O MP, né, vamos ser sinceros, ele já é meio que o dono da bola do processo coletivo. Então, se você falar, e a ação civil pública? Quem propõe mais é o MP. Né? Só que lá na ação civil pública, como você vai ter as associações, a defensoria agora também está botando as manguinhas de fora, você tem o próprio poder público como legitimado, pouco atua, mas às vezes sai alguma coisa, a coisa fica mais distribuída. Aqui, como você tem 2 legitimados, aí é ou o MP ou a pessoa jurídica interessada. Eu não tenho dado estatístico, aliás, ninguém faz estatística em direito nesse país, mas é provável que 90%, até mais, das ações de improbidade sejam propostas pelo MP. Agora, essa questão da pessoa jurídica interessada, de fato, uma divergência enorme. Se é qualquer pessoa jurídica vitimada pelo ato de improbidade, o que incluiria pessoas jurídicas de direito público, direito privado, que de alguma forma mexem, desculpa aí, Rafa, eu não sou administrativista, então os meus termos relacionados a direito administrativo eles são os mais chulos, os mais mundanos possíveis, né? Então eu sei que tem várias... Que importa a ideia, vai. Eu sei que tem várias formas do dinheiro sair do Estado e parar numa pessoa jurídica do público, mas eu estou dizendo, mexe, né? Então, bem grosseiro. Então, o que o parágrafo, o artigo 1º lá, ele diz? Ele diz, olha, qualquer pessoa jurídica que mexa, que verse, que trate com dinheiro público. E, obviamente, a gente vai ter as pessoas jurídicas de privado, aonde isso vai acontecer. Então, a grande discussão aqui é a seguinte, quando ele fala pessoa jurídica interessada, ele quer dizer qualquer que seja a vítima, ou ele faz uma limitação à pessoa jurídica de direito público, que perceba, seria a dona do dinheiro. A dona. Quer dizer, mas esse dinheiro ele foi transferido, não sei por que figura aí administrativa, para uma ONG, e aí a mutreta foi na ONG. Sim, mas o dinheiro continuava meu. É meu, mas estava na ONG para gestão, né, do patrimônio público e tal. Perceba, para mim, sinceramente, nós temos aqui um vício de premissa na análise brutal. Brutal. Por quê? Nós aqui vamos confundir, e há a doutrina qualificada que acaba fazendo essa confusão, a espécie de legitimidade ativa dessa pessoa jurídica interessada.
Por quê? Porque numa ação coletiva não existe legitimidade ordinária no polo ativo, nem na improbidade, nem em lugar nenhum. O resultado disso, qualquer sujeito que esteja lá como autor não está defendendo o seu interesse. Está defendendo o interesse da coletividade. Então, a circunstância do dinheiro ser público e estar ocasionalmente com uma pessoa jurídica de direito privado não significa nada, porque tanto a pessoa de direito privado como a pessoa de direito público estarão em juízo não defendendo os interesses da pessoa de direito público, mas sim o interesse da coletividade. E aí eu fico a me perguntar o seguinte, bom, e se a pessoa jurídica ela tiver o interesse, por exemplo, de ver com que os seus dirigentes que participaram da mutreta junto com o agente público sejam também sancionados naqueles termos da lei? Eles não teriam interesse em propor tal demanda? Quer dizer, eu não sei. Para mim, a limitação ela não faz nenhum sentido. E aí, quem sabe, eu esteja sendo, como é que eu posso dizer, influenciado por essa minha ideia de, bom, quanto mais amplo a gente tiver a tutela, melhor para todo mundo. Porque eu, da última vez que eu consultei, era membro da coletividade, né? Imagino que você também ainda o seja, né? Então é aquela história, olha, os caras estão tungando o poder público, os negros estão metendo a mão. Quer dizer, quanto mais legitimado dentro da legalidade eu tiver para uma ação de improbidade, para mim é melhor. Eu não vou chegar a defender o microsistema coletivo e deixar todo mundo entrar. Mas, perceba, a lei, ela poderia ter falado, fazenda pública, pessoa de direito público. O artigo 17, parágrafo 2º, por exemplo, ele fala expressamente, né? A fazenda pública, quando for o caso, quer dizer, quando ele quis falar em fazenda pública, em poder público, ele expressamente falou. E aqui ele fala, pessoa jurídica interessada. Que interesse é esse, Daniel? É o interesse em tutelar o direito difuso do patrimônio público, né? E, para isso, é irrelevante se a pessoa jurídica é a pública dona do dinheiro ou a pessoa jurídica privada aonde a mutreta sobre o dinheiro se deu. Eu, pelo menos, tenho esse entendimento. Não sei se você... Porque isso aí é meio direito material também. Legitimidade é uma desgraça. Não, mas eu vou na mesma linha, Dani. Não só no nosso livro, eu vou na mesma página aí que você e na mesma tese, como no meu curso de direito administrativo, que eu tenho que falar de maneira objetiva das questões processuais, eu falo expressamente dessa linha também que você defende. É isso aí. Eu respeito quem pensa diferente, mas acho que a melhor interpretação aí, no caso, é essa que você está trazendo. Aquelas pessoas indicadas no artigo 1º, pessoas públicas, a administração direta e indireta, mas também as pessoas privadas, que recebem lá contribuições, subvenções, subsídio do poder público, né, para a gestão do patrimônio público, também podem propor essa ação de improbidade administrativa. Eu vou na mesma linha. E pegando o gancho ainda da questão da legitimidade, eu queria falar também da passiva, né? Quer dizer, quem pode ser réu na ação de improbidade. E aí, de novo, quando a gente fica falando aqui de legitimidade ativa e passiva, pensando na questão jurídico-processual, não tem como fugir também do direito material, porque eu costumo dizer o seguinte: o autor do ato de improbidade, aquele que pratica o ato de improbidade no campo do direito material, vai ser réu na relação processual, né? E aquele que sofreu, digamos assim, entre aspas, o ato de improbidade na relação material, pode propor, junto com o Ministério Público, a ação de improbidade. Então, tem essa relação necessária entre o direito material e processual quando você fala em legitimidade. Então, na legitimidade passiva, na ação de improbidade, a ação vai ser proposta contra aquele que praticou o ato ou se beneficiou do ato, que de alguma maneira contribuiu para a prática da improbidade. Aí você percebe claramente na lei, no artigo 2º, que o direcionamento é o agente público. Digamos assim, o grande protagonista ou antagonista, quer dizer, o grande vilão que a lei de improbidade, vilão entre aspas, né, pretende direcionar as suas normas, são os agentes públicos. Então, no artigo 2º define agente público de uma maneira muito ampla. O STF, recentemente, faz pouco tempo, definiu que o agente político também submete à improbidade administrativa e não apenas ao crime de responsabilidade, que era uma discussão
muito forte no direito material, com a ressalva do presidente da República, e eu não entendi, até hoje eu não concordo muito com essa ressalva, eu faço uma crítica, mas enfim, então o agente público vai ser certamente réu na ação de improbidade. Se ele praticou improbidade, vai ser ocupante do polo passivo da ação. O Ministério Público, ou legitimado ativo, vai propor a ação em face dele. Mas aí o que surge de diferente, assim, que tem gerado algum debate, o STJ já se posicionou, você tem posição clara, e eu também vou na mesma linha que você, mas eu queria que você falasse aqui para todo mundo que ainda não conhece a posição, a questão do terceiro. Né? O artigo 3º diz que qualquer pessoa que contribuir, né, induzir, contribuir para a prática da improbidade ou dele se beneficiar direta ou indiretamente também incorrerá nas sanções de improbidade. Então, não só o agente público, mas aquele que atua, vamos chamar assim, em conluio com o agente público, também pode responder pela improbidade. E aí, aquela clássica questão, quem é esse terceiro? Quer dizer, são duas perguntas, na verdade, Nani, para você levantar, para você esmiuçar. Se esse terceiro é só pessoa física, ou se também pode ser pessoa jurídica. Eu sei que você falou do Carvalhinho hoje na live, o Carvalhinho tem a posição, ele entende que a pessoa jurídica não pode ser ré na ação de improbidade. Eu penso que pode, eu acho que você vai na mesma linha, vamos ouvir aí um pouquinho, mas, além disso, a questão se pode ser proposta ou não uma ação de improbidade apenas em face de terceiro. O STJ não admite, e a gente tem a nossa posição no nosso livro também na mesma linha, mencionando o STJ. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses dois pontos. Pessoa jurídica, como ré, e se a ação pode ser proposta somente em face do terceiro. Na ação de improbidade administrativa, dentro da ideia do microsistema coletivo, acaba acontecendo um fenômeno muito interessante. Porque as maiores questões, elas estão no polo passivo da legitimidade. Quer dizer, na ação civil pública, na ação popular, as grandes discussões são sobre o polo ativo. O polo passivo é quem? É quem pretensamente praticou o ato ilícito. E acabou. Né? Mas não. Né? Na ação de improbidade, a gente acaba tendo algumas questões interessantes. Né? Então, a primeira que você levantou, de fato, né? Por que a pessoa jurídica ela não poderia ser réu no âmbito de uma ação de improbidade? Quer dizer, ela não pode ter participado do ato de improbidade. Não pode ter participado, porque quem participa é a pessoa humana. Então, você vai ter que ir atrás dos diretores dessa pessoa jurídica e eles que vão responder pelo ato de improbidade. Olha, esse argumento, eu até que fico meio... Tá bom, mas na hora que vem a ideia do benefício, aí para mim é claro, né? Quer dizer, a pessoa jurídica, ela é potencialmente beneficiada. E é claro que, indiretamente, quem está lá dentro vai ser beneficiado também. Mas aí, perceba, vai ser beneficiado quem está lá dentro, tenha esse praticado ou não o ato de improbidade. Então, aí não tem sentido nenhum, né? Em você querer... Então vamos colocar todo mundo que foi beneficiado, todos os sócios da empresa vão entrar no polo passivo. Mas eu não participei da mutreta? Não, mas você foi beneficiado. Só pode estar brincando, né? Então, não tem lógica sistêmica. E outra, mas você vai caçar direito político de pessoa jurídica? Mas quem disse que para ser réu no polo passivo, para ser réu numa ação de improbidade, você tem que ser passível de sofrer todas as sanções previstas em lei? Em nenhum lugar isso está escrito, nem tem lógica sistêmica. Não, ao contrário até, Dani, o artigo 3º fala no que couber, as sanções aplicadas ao terceiro no que couber. Nem todas são adequadas, mas não importa. Tem sanção aplicável à pessoa jurídica. A multa é uma sanção. A proibição de receber subsídio fiscal é uma sanção totalmente aplicável à pessoa jurídica. Então, eu não vejo, rigorosamente, problema nenhum da pessoa jurídica compor o polo passivo, eventualmente em litisconsórcio, com os seus dirigentes que praticaram o ato ilícito de improbidade. Não vejo problema nenhum colocar todo mundo lá no polo passivo. Né? Agora, nós temos esse problema do terceiro beneficiado, porque eu acho que o terceiro que participa do ato é mais fácil a gente identificar. Né? Ele, de alguma maneira, teve uma participação também essencial. Né? Você não vai colocar a tiazinha do café que, durante a mutreta, servia café para os mutreteiros. Né? Não, mas ela teve uma participação, porque ela deixou todo mundo esperto lá com aquele café. O café da manhã é um espetáculo. Não, filho, não viaja. Né? Tem que ter tido uma atuação efetiva. E o beneficiado também.
Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o ato de improbidade ele vai gerar um benefício indireto a um sem número de pessoas que, obviamente, não respondem pelo ato de improbidade. Esse é um cuidado que a gente precisa ter. Eu dou sempre um exemplo, né, em aula, no manual, porque essa é uma preocupação que a gente já tem, né, dentro da processualística desde a ação popular. Porque a ação popular, que é lá de 1965, ela já falava desse beneficiado direto ou indireto do ato ilícito. Então, a lei de improbidade muito mais recente, naturalmente, mas essa era uma preocupação já antiga, né? E aí eu sempre dou aquele exemplo da galera andando no ônibus, né? Falei, mas esse ônibus aí ele foi comprado sem licitação, custou o dobro do preço, e vocês que estão usando o ônibus foram beneficiados por essa compra fraudulenta, porque vocês estão andando no ônibus. É um ônibus bom, é um ônibus novo, é um ônibus com ar-condicionado, né? Aí o cara falou assim, ó, só faltava essa, eu aqui tendo que pegar um busão para ir trabalhar, e você ainda vem falar que eu estou beneficiado, que eu vou virar réu de uma ação de improbidade. Percebe? Então, a gente tem que tomar certo cuidado, né, para primeiro identificar, né, a forma de atuação, o significado da atuação do sujeito no ato de improbidade, e depois essa ideia do beneficiário direto ou indireto. E o indireto é o mais confuso, né? Porque o beneficiário direto é mais fácil de ver. Agora, esse indireto que vai gerar uma zona muito cinzenta aqui, complicada. Porque se ele não tiver nenhuma participação, nenhuma, às vezes nem ciência do ato ilícito, e ainda assim ele é beneficiado, né? Então eu fico pensando assim, olha, houve uma licitação fraudulenta, mas quem ganhou não estava na mutreta. E aí, por alguma razão, ele acabou sendo beneficiado pela mutreta. Por quê? Porque a mutreta eliminou todo mundo que estava embaixo, inclusive quem não deveria, ele ficou sozinho e ganhou. Ué, ele foi beneficiado indiretamente, reflexamente, mas ele não teve absolutamente nenhuma contribuição na prática do ato ilícito. Eu acho complicado você querer, né, impor a esse sujeito o encargo de ser réu numa ação de improbidade que não é para qualquer um, né? E há uma outra singularidade, Rafa, se você me permite, no polo passivo, que é diferente da ação popular, porque aqui a gente tem um problema na lei de improbidade, porque o artigo 17, parágrafo 3º, ele faz uma remissão expressa para o artigo 6º, parágrafo 3º da lei de ação popular. Da lei de ação popular. Qual é o grande problema aqui? Para a lei de ação popular, a pessoa jurídica lesada é litisconsorte necessária à passiva. Então, eu, quando entro como cidadão com uma ação popular, eu tenho que colocar no polo passivo a pessoa jurídica, o agente público que praticou o ato ilícito e os eventuais terceiros beneficiados. Agora, na lei de improbidade, não há a previsão dessa legitimidade. A única legitimidade da pessoa jurídica lesada é no polo ativo. Então, imagina o seguinte, o MP, ele entra com uma ação civil pública, uma ação de improbidade administrativa contra os mutreteiros, e a pessoa jurídica, a ideia é muito simples, ela foi a vítima. Se ela foi a vítima, não tem sentido ela ser ré. Mas também parece que ela tem, pelo menos, que ter ciência de que há um processo tratando desse tema. Então, o que o STJ já pacificou? Manda intimar a pessoa jurídica de direito público. E aí, essa pessoa jurídica pública vai dizer assim, olha, eu não quero me meter nisso. Então, pode ficar fora. Pode ficar fora. Esse processo ele vai seguir sem a participação da pessoa jurídica de direito público e não haverá nenhum vício. Não, eu quero entrar. Bom, você quer entrar para quê? Para bater no suposto ato ilícito ou para defender o ato dizendo que ele não foi ilícito? Então, você pode escolher virar coautor ou corréu. Ótimo, ótimo. Mas não é isso que diz a lei de ação popular. Porque na lei de ação popular, a pessoa jurídica obrigatoriamente começa como réu. Primeiro, por quê? Porque ela não tem legitimidade ativa, só o cidadão. Segundo, por quê? Porque a lei exige que ela esteja lá no polo, já é ré. Escolhe se manter como ré ou virar a casaca e participar a partir dali do polo ativo da demanda.
Então, é interessante, porque você faz uma remissão para o artigo 6º, parágrafo 3º, que não casa com a lei de improbidade. Né? É uma bobagem, é uma derrapada do legislador. Mas, entre mortos e feridos, salvam-se todos. E essa questão da ação só contra o terceiro, Dani, como é que você vê isso e o STJ entendendo que não pode a ação de improbidade ser proposta apenas em face do terceiro, tem que ter o agente público também, porque na visão do STJ, e a gente defende, a gente fala disso no livro, o terceiro não poderia praticar o ato de improbidade sozinho. Ele teria que atuar em conluio com o agente público, teria que induzir, de alguma maneira, contribuir para a prática do ato. Aí eu acho até melhor você responder a sua pergunta. Porque na verdade, isso acho que já levantei a bola, né? Quer dizer, a gente... a consequência é processual, mas é aquilo que você falou do artigo 3º, né, que exige a participação do agente público. Exato. Você está mais qualificado para falar aí do que eu. Não, é isso, né? Que o entendimento tem prevalecido, e a gente fala disso, é que quem pratica o ato de improbidade, como eu disse, o grande vilão, digamos assim, da lei de improbidade é o agente público, né? A lei foca no agente público. Diferente da lei anticorrupção, que a lei anticorrupção veio depois, foca na pessoa jurídica que atuou contra a administração pública. A lei de improbidade ela foca mais no agente. E aí no artigo 3º diz que também podem responder pela improbidade aqueles que não são agentes públicos, mas que contribuírem para a prática da improbidade. Dá a entender que essa contribuição seria uma contribuição com o agente. Portanto, o STJ tem falado realmente que se o agente público tem que ter o agente público para a prática da improbidade, o terceiro ele só poderia ser acusado, entre aspas, de improbidade se ele tivesse atuado em contribuição, em parceria, lá em conluio com o agente público. Que, aliás, tem até uma outra questão, que é a questão da prescrição, né? Que aí é uma matéria também do jeito mais material, pelo menos eu trato mais no nosso livro da prescrição, e o artigo 23 da Lei de Improbidade, que trata de prescrição, é uma das piores normas da Lei de Improbidade. O artigo 23, que fala da prescrição, ele é horroroso. Né? Ele confunde, tem lacunas importantes. Por exemplo, ele fala que o prazo de prescrição da ação de improbidade contra o servidor é o mesmo prazo previsto no seu estatuto para aplicação da sanção de demissão a bem do serviço público. Se o servidor é estatutário, você tem o estatuto do servidor estatutário, em âmbito federal é a Lei 8.112/90, e lá fala que a sanção de demissão, o prazo é de 5 anos. Mas tudo bem, 5 anos é o prazo de prescrição para a ação de improbidade. Mas não é tão simples. Primeiro porque a própria Lei 8.112 diz que se esse fato ou essa falta disciplinar for considerada crime, aí se aplica a prescrição da lei penal. Então a lei te joga para o estatuto disciplinar, aí você vai para o estatuto disciplinar, se for crime ele te joga para a legislação penal, para só depois você ser jogado para um lado e para o outro, você definir qual é o prazo de prescrição. Aí tem a discussão toda que está sendo pacificada, se lá tem que ter apuração no crime, se é pela pena em abstrato ou pena em concreto. Aí realmente essa insegurança só favorece a pessoa que atuou com má fé, só favorece lá o acusado, porque essa insegurança, na dúvida, ele vai empurrar com a barriga e vai conseguir eventualmente uma prescriçãozinha. Mas enfim, não importa quem vai favorecer, o fato é que qual é o estatuto disciplinar do seletista, por exemplo? O servidor público de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, ou seletista? O estatuto dele é a CLT. Então, vamos lá na CLT ver qual é o prazo de prescrição para demissão. Não existe. A CLT não fala disso. A CLT não trata de prazo de prescrição para aplicação de demissão. Então, qual é o prazo? Não sabemos. Não sabemos, quer dizer, a lei não definiu, então. Eu defendo que deve ser o prazo de 5 anos, porque... se a gente fizer uma analogia iuris das normas que falam de prescrição e decadência que tratam do poder público, em regra falam 5 anos. Mas é uma outra discussão, a lei é horrorosa no artigo 23. E só foi um exemplo, mas agora entrando no tema que a gente está conversando, a questão do terceiro. O artigo 23, quando fala de prescrição, é omisso em relação ao terceiro. Fala lá no inciso 1 daqueles que ocupam cargo em comissão, que exercem função de confiança, que exercem mandato. Aí fala de 5 anos após o término da relação. No inciso 2 fala daqueles que são estatutários ou seletistas, que é a grande massa de servidor público. E aí, para os estatutários, tem que ir lá no estatuto dele para ver qual é a pena de demissão e qual é o prazo de prescrição. E detalhe, Dani, tem lei federal para o estatutário federal
cada estado tem a sua lei estadual para o seu estatutário, e cada um dos 5.000 e tantos municípios tem a sua lei municipal falando do seu servidor municipal. Aí você vai ter, então, que olhar para a lei municipal específica, se for servidor municipal, para a lei estadual, se for estadual, federal, se for federal, e lá encontrar onde está a demissão e ver qual é o prazo de prescrição. E aí eu não quero nem piorar a situação, porque pode ter um conluio entre servidores federais, estaduais e municipais, e eventualmente uma lei municipal que fala em 4 anos de prescrição para a sanção de demissão, uma lei estadual que fala em 3 anos, uma lei federal que hoje fala em 5 anos, e aí qual prazo a gente aplica? Aí aplica o prazo respectivo, mas aí então um servidor que praticou o mesmo ato vai ter um prazo menor de prescrição do que aquele servidor que praticou o mesmo ato. Eu acho que não faz sentido nenhum. O que importa é a gravidade do ato praticado. Mas, enfim, não fala o artigo 23 do terceiro. É omisso, não fala. No artigo 3º da lei define quem é o terceiro. Aí quando eu falar da prescrição, parece que esquece que falou do terceiro e não diz qual é o prazo de prescrição. E por que eu quero falar disso? Porque o STJ também pacificou o entendimento em matéria de prescrição que a prescrição do terceiro é o mesmo prazo. O David aqui para ele entrar de novo, ele vai entrar de novo, mas só para fechar o raciocínio, o prazo de prescrição para a ação de probidade em face do terceiro é o mesmo prazo de prescrição previsto, o mesmo prazo previsto para o agente público que atua em conluio. Então, deixa só o Daniel voltar aqui com a gente. Oi, caiu aqui a conexão, você está voltando? Então, como eu dizia, Dani, o STJ entende que o prazo de prescrição da ação de probidade para o terceiro deve ser o mesmo prazo de prescrição previsto para o agente público, em relação ao qual o terceiro atua em conluio. Então, se o terceiro atua em conluio com o servidor estatutário federal, o prazo é de 5 anos. Se for crime, tem que olhar lá a legislação penal, aí entra um outro debate. Então, acho que, pelo menos, gostando ou não da tese, mas o STJ, pelo menos, foi coerente quando disse que a ação de probidade não pode ser somente em face do terceiro, tem que ter o agente público lá no polo passivo também da ação, e, na sequência, fala que, em matéria de prescrição, a mesma prescrição do agente público se aplica ao terceiro. Pelo menos aqui houve uma certa coerência, se você pegar esses dois entendimentos. Então é isso, acho que em relação ao terceiro, eu acho que o STJ está falando isso, dá para discutir se isso se esse é o melhor entendimento ou não, mas em princípio está prevalecendo essa tese. Dani, e aqui agora um outro tópico que eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está chegando aqui aos 50 minutos, então daqui a pouquinho a gente vai ter que fechar por conta do limite aqui do Instagram, tá, Dani? Mas assim, rapidamente, a questão da competência para julgar a ação de improbidade. A gente sabe que o STF julgou inconstitucional o artigo 84, parágrafo 2º do CPP, do Código de Processo Penal, que estabelecia foro prerrogativa de função nas ações de improbidade. Então não tem mais foro prerrogativa. Regra geral, a ação é julgada em primeira instância. Enfim, o que você acha disso? Quer dizer, não é uma ação penal, realmente, então não faria muito sentido você tratar como ação penal. Mas eu vejo, Dani, eu não sei, tem algumas situações que assim, não tem foro prerrogativa. Então, as ações são sempre em primeiro grau. Aí você aprende isso. Aí alguém me pergunta, mas, Rafael, e se a ação de improbidade for proposta em face de um ministro do STF? O próprio STF, num caso, já disse que se a ação de improbidade é em face de um ministro do STF, competência é do STF. Tem um debate em relação a ações de improbidade em face de magistrados, em face de desembargadores, em face de autoridades que têm competência, pelo menos para crime de responsabilidade, para algumas questões, no STJ, no STF ou no TJ. Enfim, como é que você enxerga essa questão do foro prerrogativo? Assim, é difícil falar de maneira objetiva, que a questão é complexa, mas de uma maneira mais objetiva possível, Dani. Né? A tentativa, né, daquela corrente doutrinária que procura estabelecer uma prerrogativa de foro na ação de improbidade é a teoria das competências implícitas constitucionais, né? E aí faz-se uma analogia com o crime de responsabilidade, inclusive faz-se uma análise de que muitas vezes a ação de improbidade pode gerar consequências até mais severas para o réu do que uma ação penal, e aí se a ação penal que vai levar a um resultado menos negativo, por assim dizer, ao réu, ela precisa ser de competência originária dos tribunais, não teria por que a de improbidade também não ser. Quer dizer, eu acho uma discussão interessante, mas, ao mesmo tempo, a gente vive um momento político
aonde as próprias ações penais parecem que estão perdendo fôlego em termos de prerrogativa de foro, né? Quer dizer, a gente percebeu que a nossa prerrogativa de foro ela é muito ampla, né? É muito ampla. Todo mundo tem prerrogativa de foro. O meu porteiro aqui deve ter prerrogativa de foro, né? Porque ele é o chefe da equipe e tal. Então, ele, por ser o chefe da equipe dos porteiros, ele deve ter prerrogativa de foro. Então, quer dizer, não tem cabimento, né? Então, o que a gente vê hoje? O próprio STF, né? O ministro Barroso, eu vi uma entrevista dele sobre isso, e é claro, né, que agora que colocaram fogo no parquinho, né? Então, a gente conseguia viver a maior crise econômica, veio uma crise sanitária, a gente inventou uma crise política, porque a gente não estava feliz só com a crise econômica e sanitária. Então, eu não sei mais que tipo de crise a gente pode criar. Então, agora ninguém mais consegue conversar sobre nada. Mas eu acho que há uma tendência da gente enxugar a prerrogativa de foro para as ações penais, e no dia que isso acontecer, eu desconfio que os tribunais superiores vão de novo mudar o posicionamento. Porque o que há aqui é certamente um movimento pendular. Ora se diz que tem, ora se diz que não tem, depois volta para dizer que tem. Quer dizer, você nunca... Exatamente. Você nunca, né? Aí o famoso jurisprudência gerundiana. Porque o STF e o STJ não decide, ele está decidindo, ele está entendendo. Então, o que acaba acontecendo? Se você enxugar bastante, em termo legislativo eu estou dizendo, a prerrogativa de foro, é bastante razoável que a improbidade tenha prerrogativa de foro. Essa que é a verdade. Porque não é possível que o STF diga o seguinte, olha, se for uma ação de improbidade contra o ministro do STF, tem que ser no STF. Agora, se for contra o presidente da República, aí pode ser no primeiro grau. Epa! Aí não, né, tio? Aí tá tudo errado. Aí não é possível. Então é o seguinte, vamos entregar na mão do primeiro grau? Então vamos todo mundo. Vamos deixar o juiz dar uma liminar e afastar do cargo o ministro do STF? Ué, ele pode fazer isso com o presidente da República? Ah, mas não vai fazer isso, vai gerar uma crise política. Hoje em dia eu já não duvido mais de nada. Hoje em dia, se bobear, o cara manda tirar do cargo e ainda prender. O nego chegar lá já com o PM, com o exército, lá que desgraça. Então, a minha perspectiva é essa, que nem a sua. Eu fico pensando o seguinte, os tribunais de segundo grau, eles deveriam ser cortes constitucionais, aquele romantismo todo. E você jogar toda essa prerrogativa de foro penal para a esfera civil da improbidade e coalhar os tribunais de ação de competência originária e tribunais que não sabem investigar, tribunais que não têm estrutura, que vivem, portanto, de carta de ordem para o juízo do primeiro grau, o que é um inconveniente procedimental óbvio. É claro que tudo isso é muito contraproducente. E se a ação de improbidade é uma ação contra a corrupção, é claro que a gente tem que incentivar o andamento. Então, quando os tribunais falam assim, olha, não cabe prerrogativa de foro. Pô, é legal para quem gosta de ver a corrupção sendo tomando o seu devido lugar, em termos de repressão, naturalmente. Mas, de fato, é muito estranho, eu acho, porque você condenar um presidente em primeiro grau a pagar 100 mil réis, dane-se. Por que a ação popular contra o presidente pode ser em primeiro grau? A ação popular vai fazer o quê? Vai anular o ato administrativo e condenar numa quantia? Pô, segue o jogo. Agora, perder função pública, ter direito político cassado, aí eu acho bastante complicado, né? Quer dizer, a gente tem que... Eu sei que virou bagunça, né? Eu sei que a gente vive uma zona institucional absoluta, interferências de poder em poder, a coisa está toda bagunçada. Mas nós, né, como acadêmicos, a gente tem que manter algum tipo de sanidade. Sanidade. Assim. E aí eu vejo, né, eu sei que eu estou falando em algo bastante utópico, mas eu vejo que enxugar a prerrogativa na esfera penal pode ajudar muito a permitir que os tribunais digam, mas agora é uma meia dúzia de 15 autoridades que têm prerrogativa. Então, para essas aí, competência originária dos tribunais superiores, tranquilo. Né? E as outras? Bom, as outras vai lá para o primeiro grau mesmo e segue o jogo. Concordo, Dani, exatamente. E no caso específico lá que você tocou do presidente da República, até um argumento específico é que o próprio artigo 52 da Constituição diz que essas sanções de perda do cargo e suspensão de direitos políticos é só o Senado.
Então a gente poderia fazer até uma interpretação também sistemática para dizer, olha, juiz de primeiro grau não pode aplicar a perda do cargo nessa situação de agente político, senão seria uma aberração. Imagina, é o que você falou, imagina um juiz de primeiro grau amanhã tirando do cargo o ministro Supremo também. Enfim, com todo respeito ao juiz de primeiro grau, mas e eu sei que seria uma aberração. Eu sei que a nossa política está meio avacalhada, mas que sentido tem você permitir que um juiz de primeiro grau retire numa ação de improbidade um ministro de Estado e o ministro do STJ tem que ser o próprio STF, o do STF tem que ser o próprio STF? Né? Quer dizer, não, tá virando um faroeste institucional. Todos esses caras aí também, que não vale nada. Não, para, calma. Né? Vamos pensar com a cabeça, né? Não com o fígado. Então, eu acho complicado, Dani, eu tinha vários assuntos para falar hoje, né? A gente está chegando aqui a praticamente 1 hora de live. Então, até pelo limite do Instagram, vamos fechar aqui. Eu queria ficar contigo, enfim, o dia inteiro falando. Estou aqui aprendendo, é muito bom te ouvir, porque você, além de ser muito inteligente e didático, você tem um tom de ironia, engraçado. Eu acho que isso é perfeito, professor. Eu te admiro até nisso, até dessas questões que você fala, porque eu concordo em gênero e número e grau. E essas tiradas que você está tendo hoje na live, acho que são tiradas que eu compartilho também, eu estou de acordo com o que você está falando, e tinha muita coisa para falar. Eu pensei em falar em defesa prévia, pensei em falar em acordo de não persecução civil, a possibilidade de transação, os recursos. Então vamos fazer o seguinte, a gente fecha a nossa live hoje, e um dia a gente marca, quando você tiver um horáriozinho na tua agenda apertada, e eu tiver um horário na minha agenda que é mais livre, digamos assim, a gente marca uma outra live, Dani, que a gente aborda outros aspectos, porque foi um sucesso. A gente está aqui com centenas e centenas de pessoas assistindo a live, todo mundo aqui elogiando, te parabenizando. Eu te parabenizo também. E eu queria muito continuar essa conversa. Então vamos deixar para um outro dia, depois a gente tenta ver uma data, informa nas nossas redes sociais. Mas eu queria te agradecer muito nessa parte final aqui, você ter se disponibilizado. Eu sei que você está aí com a sua família, com seus filhos, com a sua mulher. Então, nada melhor que ficar com a sua família. Eu não quero também tomar o tempo deles. Eu sei que agora tem uma concorrência dentro de casa para tempo, né, para disponibilidade. A live puxa muito esse tempo. Eu não quero atrapalhar mais na sua casa, não quero ser motivo de discussão nem nada. Mas, Dani, assim, te admiro muito, repito. No lado profissional é fácil te admirar, porque basta ler tuas obras, basta ver tuas aulas, mas eu acho que o que a maioria aí não conhece é o teu lado pessoal, então eu posso falar de cadeira que você é uma pessoa inigualável. Não tem ninguém igual ao Daniel. O Daniel tem que morrer para ser outro, porque espontâneo, essa espontaneidade que você tem, sinceridade que você tem, você não é um cara político no pior conceito do termo. Você não faz política partidária, você tem uma visão muito imparcial. Eu acho isso muito admirável e muito corajoso. Então, agradeço, obrigado por essa aula, live/aula que você deu hoje para todo mundo. E, enfim, suas considerações finais, Dani, e depois a gente marca, então, uma nova live e fala para o pessoal. Eu queria agradecer, Rafa, a oportunidade aí, gosto muito de você, achei que foi bem legal a conversa, faltou muita coisa mesmo. Então, você que está aí com as lives já todas pré-agendadas, eu sou vida louca, marco uma em cima da outra, tá difícil. Mas você que está com o seu calendário aí, me manda, vamos tentar fazer semana que vem já, para não perder o ritmo. E depois eu ainda vou te convidar, que eu queria que você fizesse uma no meu canal sobre processo administrativo. Que eu acho legal, porque a gente está buscando uma teoria geral do processo, e eu acho que processo administrativo tem umas nuances, umas singularidades que é bem legal da gente conversar em termos processuais, né? Você com todo o seu conhecimento, acho que vai ser bem legal. Combinado, Dani, fechado. Então tá combinado. Dani, obrigado, agradeço a todo mundo, boa noite, um beijo, fique com Deus, saúde. Valeu, irmão. Valeu, irmãozão.